Amigos do programa Aplauso, o nosso próximo entrevistado é uma pessoa muito querida, muito conhecida. Ele é goiano, nasceu no Mato Grosso por acaso. Ele vai contar isso aqui. E muito envolvido com a política. Primeiro a política estudantil e depois a política partidária. E ele vai contar essas histórias aí. Tarzan de Castro viveu a época do chumbo grosso, ou da época de chumbo aqui no Brasil, a época da ditadura. Tarzan de Castro, seja bem-vindo ao programa Aplausos. Arthur, eu fico agradecido, eu achei importante o seu programa e, ao mesmo tempo, reencontrá-lo, né? Nós somos conhecidos amigos de longa data, então é um momento especial esse aqui. Eu estou bem à disposição para a gente fazer relatos, conversar um pouquinho. Entende? Exatamente. Tá bom. Bom, vamos começar então. Como eu falei, você nasceu no Mato Grosso e de lá mudou-se para Jataí. Para Jataí. Eu nasci em Alto Araguaia, Mato Grosso, mas logo como criança ainda viemos para Jataí, a família. Jataí eu fiquei trabalhando já desde pequeno, na rua, menino naquela época tinha que trabalhar, era engraxate, vendedor de doce. Pois é. Qualquer coisa você tinha que ter. Eu também trabalhei, engraxate, vendedor de jornal, vendedor de pão. Então essas coisas todas. É tão interessante isso, que lá de Jataí, uma pessoa muito conhecida, o Maguito Vilera, foi engraxate, embora a família fosse muito bem situada financeiramente, então parece que era quase que uma obrigação para você até sair de casa e ter um momento de ter uma vida autônoma e ter um recursozinho para balinha e outras compras, né? É verdade, verdade. Muito bem. Então, Arthur, então eu em Jataí, eu estudei lá, lá naquela época. No ginásio? Só tinha o ginásio. Sim. Terminava o ginásio, todo mundo tinha que sair para fora para poder continuar os estudos. A maioria ia para Uberlândia, a capital de Jataí naquela época, mas era Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte. Goiânia era muito pouco frequentado, não tinha asfalto, a estrada era muito difícil, e eu fui um dos primeiros a optar para vir para Goiânia. Isso que ano? Em 1956. Ah, já tem um bocado de tempo, né? É verdade. Então, o governador de Goiás na época era o Juca Ludovico, quando me lembro disso, José Ludovico de Almeida, né? Isso. O governador de Goiás. Juca Ludovico. E ele de Jataí quando terminou lá o ginásio, eu fui presidente do Grêmio do Colégio de Jataí, eu fundei a União Jataiense de Estudantes, fui presidente também, então eu me envolvi no movimento estudantil desde Jataí. E nesse período aí, quando terminou o ginásio, naquela época eles faziam as festas encantadoras, né? E a festa foi no Cine Teatro Imperador e o patrono escolhido foi o Zé Feliciano Ferreira, que era deputado estadual e secretário de Educação. E eu fui eleito o orador da turma. Então eu fiz um discurso na festa da família, e o Feliciano, nós travamos uma amizade muito grande. Então, quando eu vim para Goiânia, a gente já tinha um conhecimento bastante, assim, lá, dado um pouco de vivência em Jataí. E aqui, me procurem em Goiânia. Aí eu procurei e nós ficamos grandes amigos a vida inteira, entende? Ele era um homem muito ilustrado, cabeça muito boa, estudou no Rio de Janeiro, militou no movimento estudantil também quando jovem, então ele tinha um histórico muito interessante, embora sendo filho de uma das famílias mais tradicionais do Sudoeste, entende? Então era um democrata por como é que diz, opção no viver da vida, né? Certo. Então essa coisa é muito interessante. E aí nós trabalhamos... Aqui você fez o curso ginasial. O ginasial em Jataí. Aqui eu fiz colegial no Liceu de Goiânia. Então, o científico? O científico. Não, eu fazia o clássico na época, tinha um curso clássico, entendeu? Eu queria fazer direito, minha ideia era fazer direito, eu pensava, vou fazer direito ou vou ser ator. Mas ator não dava sobrevida, né? Mas eu gostava de teatro, eu fiz teatro em Jataí, participei de peças de teatro. E aqui em Goiânia, o Liceu naquela época era uma espécie de centro, lá tinha o teatro do Liceu, o jornal do Liceu, o Grêmio tinha uma força muito grande, o Grêmio Félix de Bulhões, e lá tinha peça de teatro dirigida pelo teatrólogo de Goiás da época, famoso, o Otavinho Arantes, o João Bênio, o João Néder. Então eu trabalhei
trabalhei em peça de teatro lá com eles, como ator, com todos eles, com beijo, então era uma forma de viver e, ao mesmo tempo, logo eu fiquei muito conhecido no liceu. Grandes revelações. E de um momento para outro, teve eleição para o Grêmio e eu candidatei e ganhei a eleição. Foi muito estranho, porque... Marcou. Veja bem, o que aconteceu? O voto naquela época, se podia eleger o presidente e o vice-presidente. O meu candidato a vice-presidente era o Zé... O escritor famoso lá de Mendonça Teles. José Mendonça Teles, meu Olha. querido amigo, foi meu candidato a vice na minha chapa. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei, o presidente ganhou e o vice perdeu. Mas foi muito assim, nós brincávamos. Naquele período tinha esse hábito no Brasil, você votava separado, não era na chapa. Até para presidente da República, por exemplo, foi eleito o Jânio Quadro, de um partido, e o João Goulart de outro. O vice-presidente era de outro partido, não era do PTB. Exatamente. Bom, então, no liceu foi muito intensa a minha participação, né? Logo eu fui eleito presidente do Grêmio Fértil de Bulhões e tive uma atividade muito grande no movimento estudantil. Logo a gente foi desenvolvendo, o movimento estudantil era muito forte. A liderança, né? O que acontece? É que hoje não existe mais, mas o movimento estudantil, o movimento sindical, a intelectualidade, as universidades, enfim, havia na sociedade núcleos de setorizado que tinham uma participação muito grande na vida política, na vida cultural e até econômica, em tudo. E hoje você não percebe mais isso. Mas naquela época era muito forte. Então o movimento estudantil tinha uma participação especial e era muito respeitado pelos políticos e pelo empresariado, por todo mundo. Eu lembro que todas as candidaturas de governador naquela época convidavam um líder estudantil que tivesse projeção para participar da campanha, e ele participava das principais manifestações, nos principais comícios. Então, quando logo o Zé Feliciano foi candidato a governador, ele me convidou para participar da campanha. Eu me lembro que tinha um lugar especial no palanque do governador como presidente. A essa altura eu já tinha sido eleito presidente da FREG e depois da UEG, da União Goiana dos Aí daqui você foi para o Rio de Janeiro. Daqui eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui eleito... Porque eu fui eleito vice-presidente da UBS, da União Brasileira Nacional. do Santos. E ela tinha sede no Rio de Janeiro e tinha, inclusive, local de moradia. Era o prédio da Uni, da UBS, em frente à Praia do Flamengo. Isso, a capital ainda não tinha mudado para Brasília. Tudo acontecia, era lá mesmo. Eu lembro que aí você teve uma passagem no encontro com o Juscelino? O Juscelino, um dia lá, o Palácio do Catete lá perto, um dia ele convidou os estudantes lá, os líderes, para ir tomar um café no Palácio do Catete, e ele recebeu o pessoal e conversou sobre política. A mudança era fantástica, a mudança da capital, explicando por que o Brasil tinha que, ocupar os espaços vazios, porque era o campo do sertão era um vazio demográfico, econômico, que precisava ser ocupado. O país é continental. Quer dizer, enfim, o discurso dele era muito convincente. Ele fez a cabeça de você. Exato, não tem dúvida nenhuma. E ele era um democrata, né? Isso era muito importante. Duas vezes houve duas tentativas de golpe para derrubá-lo. E ele conseguiu se defender, etc. E terminou até dando anistia para os caras que tentaram derrubá-lo, porque eles eram muito fraquinhos, mas houve duas tentativas, né? Bom, então eu vivi esse período todo aí de maneira muito intensa, né? Depois o Mauro Borges, governador, me chama também e eu participo da campanha. E você voltou para cá. Voltei para cá. E aí eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal. Naquela época não tinha universidade, era a Faculdade de Direito. São umas 3 ou 4 faculdades só em Goiânia. Só, é verdade. A gente lutava pela Universidade Federal. Bom, esse período, aí você se formou em Direito, tal, e eu gostaria... Não cheguei a formar, eu fui cassado, fui preso e cassado os direitos políticos. Então já foi pelo Marechal Castelo Branco. Era o ditador da época. Aí você foi preso? No ato, fui preso e barbaramente torturado. Por que aconteceu isso comigo? Eu tive um relativo destaque. Antes eu participei de movimentos mais à esquerda, né, de Liga Camponesa, do Francisco Julião. Eu fui da direção nacional e ele tinha uma ligação muito grande com o pensamento na época de Cuba, de guerrilha, de aquele período que era um período muito marcado por
uma busca de uma saída para os países latino-americanos. Então, Sim. Cuba tentou fazer que ela era o caminho. Na realidade, a realidade cubana era específica de Cuba, nos outros lugares não existia aquela realidade. Sim. Nem Serra Maestra, nem ilha e nem o tipo de domínio de população que aconteceu lá. Então, você querer, e aí a gente entrava nisso, é claro. Muita gente, principalmente jovens e tudo, e outros setores, acreditavam que era possível transladar. Tanto é que, na época, tinha um francês famoso que se chamava Régis Debray, que escreveu um livro sobre o foco de guerrilha, que o foco de guerrilha podia transformar num processo revolucionário total. Então, são períodos da história, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Como o seu nome é Tarzan de Castro, alguém chegou a dizer, ou foi publicado, que você seria primo do Fidel Castro? Ah, sim. Nesse período das Ligas Camponesas, houve inclusive aqui em Goiás, teve que a Liga Camponesa dizia o seguinte: reforma agrária na lei ou na marra. Então havia uns campos de preparar uns futuros caras para, se tivesse que brigar, eram campos assim que em vários lugares do Brasil. E aqui em Goiás, na época, teve um campo desse, você entende? Sim. Em Dianópolis, na região lá do como é que chama? Rio Formoso. Rio Formoso. Porque o que aconteceu lá? Tinha um campo desse treinamento e ele foi descoberto pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas, eu acredito. E aí nessa época, eu era assessor especial do governador, do gabinete do governador Mauro Borges. O próprio Mauro me chamou, Tarzan, está tendo um problema aí. Me informaram e essa coisa lá com relação, e parece que tem algo a ver com você. Aí eu fui procurado, no mesmo tempo, pelo Clodomir de Moraes, que era o comandante geral desses focos dentro da Liga Camponesa. O Clodomir foi deputado de Pernambuco, e ele era ligado ao Francisco Julião, que também era deputado federal de Pernambuco. Então, ele que comandava esses campos. E ele, um belo dia, ele aparece em Goiânia e me chama: eu estou com um problema muito grave, você tem possibilidade, porque você está no governo, você é conhecido, nós temos um pessoal que está fazendo um treinamento lá na região de Dianópolis, parece que foi descoberto, eu queria que você fosse lá com o poder que você tem e desmanchasse aquilo lá, e mandar todo mundo embora e acabar com aquilo, porque aquilo é um problema sério. Vai acontecer alguma coisa, você podia fazer comigo? Eu vou lá para tirar esse pessoal de lá. Entende? Aí quando eu chego em Dianópolis, a cidade já estava toda pintada, fora Julião Mirim, fora comunismo, fora os terroristas, etc. Aí eu encontrei o pessoal, coloquei para eles e eu era muito conhecido, porque eu tinha participado da campanha do Mauro Borges, acompanhando como orador juvenil, e nós tínhamos ficado lá na casa do líder político do PSD, em Dianópolis. Então, eu era conhecido na cidade também. Então, o Tarzan tá... Facilitou. Bom, aí, o que acontece? Eu tentei botar o pessoal para ir embora, mas não tinha um recurso, mas a desmancha esse trem aí, e saí, voltei. Quando eu voltei para Goiânia e cheguei aqui, o cara não ajudava, o tal do Clodomir não aparecia. Eu cheguei, corri no Rio de Janeiro para isso. Bom, conclusão: o Exército, as Forças Armadas, a Polícia Federal ocupou o campo, prendeu alguns dos caras, achou, e houve uma denúncia nacional. Entende? Contra isso, porque era o governo do João Goulart falando que estava tendo comunismo no Brasil, etc. e tal, isso e tal. A revista Cruzeiro publicou matéria inteira. E aí, o Carlos Lacerda, eu estou respondendo aqui, explicando por quê. Naquele momento, meu nome saiu como se eu fosse o comandante do campo Pelo contrário, eu estava desmanchando, mas saiu meu nome na imprensa nacional como o comandante de um campo de treinamento de guerrilha em Goiás. Isso na imprensa. A revista Cruzeiro publicou matéria com várias páginas, fotografia, minha cara, eu parecia. Aí o Carlos Lacerda, que era o líder da oposição, da UDN, né, na Câmara Federal, deputado federal, fez um discurso acusando que Tarzan de Castro, primo primeiro do Fidel Castro, está aqui dentro do Brasil, provocando como agente cubano, provocando agitação, querendo fazer guerrilha, etc. E aí, na imprensa nacional, de novo, meu nome. Nossa, Tarzan, mas então foi isso. Puxa vida, hein? Mas o seu documentário, que conta a sua história, é baseado no livro que você escreveu, Tarzan de Castro, Vida, Sonhos e Lutas, não é? E o documentário está sendo feito pela Tupi Filmes, dentro do projeto
Paulo Gustavo. Que é a Raí, a jornalista Carla Hadi, que é uma das responsáveis, e o Raimundo Alves Rai. São os dois que formam parte da equipe, e nós fizemos agora uma grande viagem em vários locais onde eu fui preso. Vários países. Vários países e vários locais no Brasil, porque eu tive preso na época da ditadura e torturado em vários lugares do Brasil. Como dizia uma vez, eu saí da penúltima prisão, em Juiz de Fora, eu fiquei preso uns 2 anos lá, porque naquela época não tinha auditoria militar, a capital ainda estava recém-mudada, então os presos de Goiás e de Brasília políticos cumpriam pena em Minas Gerais, num presídio agrícola que eles esvaziaram, tiraram os presos comuns, e ele era ocupado por chamado preso político, de Minas, de Brasília e de Goiás. Várias pessoas de Goiás estiveram presas lá na época, e eu era um deles. Quando terminou lá essa minha prisão, essa minha pena de lá, que foi 4 anos e qualquer coisa, eu já tinha passado uma temporada na cadeia antes, que eu fui preso várias vezes. Bom, o coronel colocou para mim: Tarzan, eu vou falar para você, você vai ser transferido para São Paulo, você vai ser condenado de novo, mas a pena não deverá ser grande. O dia que você sair, escuta o que eu estou dizendo, você está vivo porque você tem muita sorte, você já foi marcado para ser eliminado várias vezes, deu sorte. Então, vai embora, você é jovem, isso aqui vai passar, esse regime vai acabar. Isso o coronel do Exército, chefe falando para mim, só eu e ele no gabinete. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Voltaremos a falar sobre isso. Ok. Bom, então o documentário está sendo feito, será certamente um marco, né, aqui nessa história do regime militar, aqui em Goiás, onde Tarzan de Castro, como ele mesmo relata, foi preso, foi torturado, e conta então o roteiro dessas suas viagens e dos locais onde tudo aconteceu. Eu só quero falar de Goiás aqui um pouquinho, Arthur. A primeira grande tortura minha foi no quartel, aquele quartel ali do Jardim Guanabara, porque eu fui preso ainda no governo do Mauro Borges, que o Mauro apoiou o golpe no início, né? Depois é que o golpe terminou derrubando ele, porque o pessoal da UDN não aceitava o cara do PSD, que sempre esteve do outro lado, ficar governando Goiás. Acabaram derrubando o Mauro. Mas o que eles fizeram? Eu fui preso e o Mauro mandava me avisar que ele não tinha como não me prender, porque eu era marcado demais, mas que se sentisse que fosse acontecer qualquer maldade comigo, ele me liberaria, daria um jeito de eu ir embora, fugir. Bom, mas nesse inteirinho, o Exército, eu estava preso no Sepaigo, lá em Aparecida de Goiânia. Então o Exército foi lá e me pegou e trouxe para o 10º Batalhão de Caçadores, que hoje é brigada, mas naquela época era um batalhão de caçadores. Sim. E eu já cheguei sendo barbaramente torturado, encapuzado, jogado numa privada lá e batia. E como é ironia a coisa, eles queriam que eu denunciasse que aquele campo de treinamento de guerrilha lá de Dianópolis, daquela época, era o Mauro Borges, era o comandante daquilo, porque eles queriam um motivo para derrubar o Mauro. E os torturadores ainda falavam, eu lembro do coronel Aníbal, eu conhecia as vozes dele, eu lembro de você, Tarzan, larga de ser bobo, rapaz, você está se matando aqui, ó, você vai morrer aqui, e você defendendo esse cara, o cara te prendeu, mandou te prender, eu falei, o que é isso? Eu não vou denunciar isso nunca, isso não é verdade, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, entende? Eles fizeram foi participar também lá do término do campo. Não, mas fala, nós queremos só que você... Aí você para a tortura, nós vamos te libertar, assina. Então, veja aí como é que foi essa primeira barbaridade, e eu fiquei preso terrivelmente. Daí eu fui transferido para Brasília com outros presos de Goiás, que era o João Batista Zacariotti, o Paulo Gúltico e outros. Nós fomos transferidos para o Batalhão de Guarda Presidencial em Brasília, o BGP. Que história, hein, Tarzan? Que história. O seu documentário, vamos aguardá-lo então, e com certeza será muito assistido pela Tupi Filmes, que evidentemente deve promover o seu lançamento. Quero te agradecer muito aqui no programa Aplauso, uma pena que o tempo corre muito rápido e a gente não temos mais tempo. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Arthur. Bom trabalho para vocês, entende? O seu programa e sua equipe de trabalho. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.